Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 4 de dezembro, Livro do Céu, volume 27, capítulo 12, de 6 de novembro de 1929. Jesus, centro da criação. A palavra desabafar da alma, valor dela. Quem é a portadora das obras de Deus? Meu abandono no Fiat continua, e me parece que toda a criação e as tantas obras que encerra são minhas amadas irmãs, mas tão vinculadas a mim que somos inseparáveis. Porque uma é a vontade que nos anima, e tudo o que fez meu doce Jesus, estando na terra, forma minha vida. Então eu me sinto como se estivesse presa com Jesus e com todas as suas ações. Então me sentia circundada por tudo e no centro de todas as coisas via meu doce Jesus taciturno, que se bem que no meio de tantas obras tudo era silêncio e não tinha a quem dizer uma palavra. As obras mais belas estavam mudas para ele. Então, atraindo-me a ele, disse-me: Minha filha, eu sou o centro de toda a criação, mas centro isolado. Tudo está ao meu redor, tudo depende de mim. Mas, como as coisas criadas não têm razão, não me fazem companhia, dão-me glória, honram-me, mas não quebram a minha solidão. O céu não fala, o sol é mudo, o mar agita-se com as suas ondas, silenciosamente murmura, mas não fala. É a palavra que rompe a solidão. Dois seres que trocam com palavras seus pensamentos, os afetos e o que querem fazer é a alegria mais bela, a festa mais pura, a companhia mais doce. Seus segredos manifestados em palavras formam a mais amada harmonia. E se estes dois seres se combinam em seus sentimentos, nos afetos e em ver sua vontade no outro, é a coisa mais grata que pode existir, porque um sente sua vida no outro. Grande dom é a palavra, é a desembocadura da alma, o desabafo do amor, é a porta de comunicação, é um intercâmbio das alegrias e das dores. A palavra é a coroa das obras. Com efeito, quem formou e coroou a obra da criação? A palavra de nosso Fiat. Conforme falava, saíam os presságios de nossas obras, uma mais bela que a outra. A palavra formou a coroa mais bela à obra da redenção. Oh, se eu não tivesse falado, o Evangelho não existiria e a Igreja não teria o que ensinar aos povos. O grande dom da palavra tem mais valor do que todo o mundo. E agora, filha do meu querer divino, queres tu saber quem rompe a minha solidão em meio a tantas obras minhas? Quem vive em minha divina vontade. Esta criatura vem no meio a este centro e me fala de minhas obras, me diz que me ama por cada uma das coisas criadas, me abre seu coração e me fala de seus íntimos segredos.
Me fala de meu Fiat divino e de sua dor, porque não o vê reinar. E meu coração, ao ouvi-la, sente seu mesmo amor e dor nela, e sente como retratado, e conforme fala, meu coração divino se inflama de amor, de alegria, e não podendo contê-lo, abro minha boca e falo. Falo longamente, abro meu coração e esvazio meus mais íntimos segredos no seu. Falo-lhe do meu querer divino como fim único de todas as nossas obras. E enquanto falo, sinto a verdadeira companhia, mas companhia que me entende, que me faz feliz e que posso me dedicar a ela. Não foram talvez desabafos de amor, transfusões de vida de um no outro, o que fazíamos com tudo o que te manifestava de meu querer divino e que, enquanto falava, servia para entreter-nos e para formar a mais doce e agradável companhia? Uma alma que vive em minha divina vontade é tudo para mim. Suplanta-me ao mutismo de minhas obras. Ela me fala por tudo, me faz feliz, e eu não me sinto só. E tenho a quem dar o grande dom de minha palavra. Não fica mais o Jesus mudo que não tem a quem dizer uma palavra, e que se quero falar, se não está o meu fiat, não sou entendido, mas o Jesus que fala e que tem a sua companhia. Depois minha pobre e pequena mente continuava se perdendo no fiat divino, e meu doce e amável Jesus acrescentou: minha filha, minha divina vontade simplifica a criatura, a esvazia tanto de tudo o que ela não pertence, que a ela não pertence, que não fica outra coisa do ser humano que um complexo de simplicidade. Simples o olhar, a palavra, os modos, os passos. Nela, como dentro de um espelho, se vê o selo da simplicidade divina. Por isso, quando o meu querer divino reinar sobre a terra, não existirá mais o fingimento, a mentira, que se pode chamar princípio de todo mal, enquanto a simplicidade, como o princípio de todo verdadeiro bem, será a característica que mostrará que aqui reina a divina vontade. Agora você deve saber que é tanto nosso amor por quem se faz dominar por nosso fiat divino, que tudo o que queremos que faça a criatura vem formado primeiro em Deus mesmo e depois passa nela. E como sua vontade e a nossa é uma, tem-no como ato seu e repete-o quantas vezes o queremos. Então, quem vive em nosso querer divino é a portadora de nossas obras, a copiadora e a repetidora contínua delas, com o olho de luz que possui, dado por meu querer, olha fixamente em seu Criador para ver o que está fazendo, para absorvê-lo em si, para dizer-lhe: não quero fazer outra coisa senão o que faz Sua Majestade adorável. E nós nos sentimos duplamente felizes, não porque não sejamos felizes sem a criatura, porque sem nós a felicidade é natureza, mas porque vemos a criatura feliz, que em virtude de nosso querer se aproxima de nossa semelhança, ama com o nosso amor e glorifica-nos com as nossas próprias obras. Sentimos que a potência criadora de nosso Fiat nos reproduz de forma e forma nossa vida e nossas obras na criatura. Vem, divino querer, vem usar da minha boca, da minha voz, do meu pensamento, da minha inteligência, vem usar da minha vida
para se comunicar, para se expressar, para não ser mais um Deus mudo no meio das criaturas. Usa da minha vida, ó divino querer, ó santo querer, ó amado Jesus. Eis-me aqui para o Senhor, para o que o Senhor quiser comunicar. Então é um trecho maravilhoso, lindo e até mesmo comovente, né? Esse desabafo de Jesus de si, de ser ele a própria palavra. Jesus é a palavra, Jesus é o pensamento de Deus, Jesus é a inteligência de Deus, Jesus é a sabedoria de Deus, é a comunicação de Deus. Jesus é essa expressão de Deus. E essa expressão, essa comunicação, essa fala de Deus está muda, sem poder se comunicar no meio das criaturas. Em toda a criação, conforme ele vai falando, a gente sabe, né, que em todo o restante da criação, eles são realmente criaturas mudas, que não receberam o dom da palavra, também não receberam o dom da compreensão, do entendimento, não receberam esses dons que foram doados exclusivamente para o gênero humano, para o ser humano, para a humanidade. Porque Deus quis fazer, né, quis ter uma criatura que pudesse ali fazer companhia para ele. Então, essa visão que a Luísa tem de Jesus lá no meio das obras criadas lá, mas de forma, ele fala nela, até fala taciturno, ali calado, entendeu? Então, hoje, então, ouvindo ele falando, a gente vai imaginando, né? Deus hoje no mundo, ele está calado, ele está sendo calado, né? Jesus quer falar, Jesus quer, porque ele é por natureza essa expressão de Deus, essa comunicação de Deus, é o que ele é a palavra, ele é o verbo eterno, ele é essa comunicação celestial, e ele quer se fazer, né, quer falar, mas como ele já não está mais, né, durante o tempo que ele esteve na Terra, ele tinha ali a sua humanidade, para poder se comunicar, para se expressar. Mas hoje ele não tem mais, né? Depois que ele voltou glorioso para o céu, para o seio da Santíssima Trindade, ele não tem mais, ele precisa, ele quer, na verdade, ele quer se comunicar conosco e através de nós. E assim, é tão. Ao tocarmos nessa verdade, nessa revelação, que ele quer se comunicar, que ele quer fazer uso dessas criaturas, mas ele só vai poder, ele fala que ele só vai poder fazer isso nas criaturas que vivem na divina vontade, porque nas demais criaturas ele vai ser aquele que vai estar falando e a pessoa não vai estar escutando ele, ou vai escutar algumas coisas, vai escutar algumas coisas. Porque, como ele fala, né, se não fosse a palavra, né, ele não, né, não teria deixado o Evangelho. O Evangelho é o quê? Essa expressão de Deus, essa comunicação de Deus, é Deus falando conosco. O Evangelho, porque o Evangelho é Jesus. Então, o Evangelho é essa comunicação, e a igreja ficou para poder compartilhar essa fala de Deus, mas ele não quer ficar restrito apenas nos evangelhos, nas escrituras. Ele, ao longo dos séculos também, ele falou através de outras, né, de outras criaturas, ao longo dos séculos, foi usando, né, como a gente tem outras místicas que receberam o dom de ver e de ouvir o Senhor e de transcrever as comunicações que ele foi transmitindo, mas ele não quer apenas se comunicar através de uma criatura para que as outras criaturas escutem ele através de uma outra, assim como em Luísa Picarreta, ao depositar as manifestações ali do Fiat, da santificação para ela, e ela escrever tudo, né? Tudo que ela escreveu nesses 36 volumes é ali comunicação de Deus, é Deus falando, é Jesus se comunicando. Então, foi nela que ele fez esse trabalho,
Quando nós acessamos os escritos, nós vamos tendo contato com essa palavra, com essa comunicação de Deus, mas ainda assim, se a gente só ler, se a gente só assim como também como foi ter falado a questão lá da meditação das 24 horas da paixão, como tema da escola de ontem, direcionado para o grupo de estudos, o grupo novo. É, Qualquer pessoa que é alfabetizada pode pegar um texto e lê-lo. E, à medida da compreensão da pessoa, ela entender o que está escrito. Mas isso não significa que o texto realmente se comunicou com a pessoa, porque ela às vezes compreende de acordo com a abertura que ela tem de compreensão, o nível de compreensão que ela tem. Então, muitas vezes o texto pode estar falando muito, muito mais do que a criatura está compreendendo. Então, não dá para dizer que ali houve realmente uma comunicação efetiva. Tanto é que muitas vezes, quando a gente está lendo algum texto, a gente às vezes não compreende uma palavra, a gente vai e retoma e lê de novo, lê de novo, lê de novo, e aí até que a gente, entendi. Só que aí, quando a gente faz isso, a gente é como se nós estivéssemos entendendo de fato o que estava escrito. E na verdade, não é. É o texto que se comunicou com a gente, quando a gente compreende, é o texto que se comunicou. Então, no livro do céu não é diferente. Essa comunicação o texto precisa falar conosco, ele precisa falar conosco, então ele precisa se comunicar conosco. Então, quando nós nos colocamos para ler e meditar, ao ler, a gente vai compreendendo ali dentro das possibilidades naturais, das possibilidades humanas que nós temos. Mas quando nós meditamos, como nós nos detemos para compreender o que está sendo dito, nós entramos em contato com o que está escrito, nós entramos em contato com a palavra. Então, é isso que Jesus quer fazer conosco, ele quer entrar em contato conosco, ele quer se comunicar, ele quer fazer essa comunicação efetiva conosco, falar diretamente com a nossa alma, não apenas com a nossa inteligência. Porque nós podemos ler centenas de vezes o livro do céu e tantos outros escritos apenas com a inteligência, e não com a inteligência humana, e não adentrar na comunicação divina que ele quer fazer conosco, que é conversar com a nossa alma. Essa companhia que Jesus quer é uma companhia da nossa alma, não é da nossa inteligência. Claro que vai passar pela nossa inteligência, mas é uma companhia que ele quer com a nossa alma, ele quer sentar com a nossa alma. Então, eu ontem até mesmo escutando, acho que foi o vídeo do Estudar, e aí enquanto eu estava escutando, eu estava fazendo o meu trabalho, o meu serviço. Aí foi vindo assim na minha mente que, nossa, nós estamos em comunicação, né? Porque a gente está ali, de repente, o dia todo, escutando o áudio, escutando as aulas, escutando os vídeos, né? Até mesmo quando a gente escuta a leitura, ou escuta a leitura do livro do céu, e a gente está ali ouvindo, está escutando, e mas a gente está, e assim foi vindo assim para mim. Nós estamos, que a gente acha que realmente isso é estar vivendo na vontade divina. Porque eu passo o dia inteiro escutando Jesus, eu passo o dia inteiro ouvindo as coisas dele. Mas será que eu estou realmente escutando? Será que realmente ele está se comunicando comigo quando eu estou escutando nas partilhas? Será que ele realmente está falando comigo? Porque ele é a fala. Ele é a palavra. Será que ele realmente está falando comigo? Ou eu estou falando com ele? Porque aí eu fui lembrando assim, da questão da companhia.
Quando eu estou escutando as partilhas e ouvindo as leituras, tudo isso, né, que a gente vai escutando ali, coloca o fone e vai trabalhando, escutando. É como se, assim vem para mim, é como se nós estivéssemos recebendo ali a companhia de Jesus. Ele está conosco. Ele está ali na nossa companhia porque ele está, né, ali. Mas é muito mais uma comunicação nossa para ele, do que dele para conosco. E até mesmo na nossa comunicação para com ele, mesmo assim, ainda é uma comunicação truncada, interrompida, não ali uma. Claro que se a gente tem ali uma vida realmente muito íntima, mas só que precisa ter essa intimidade muito profunda, para ao estar ali fazendo as coisas, aquilo que ele vai comunicando, ele já vai se fazendo. Já vai se materializando dentro da nossa alma. A questão dessa realidade do se materializar é assim, vai se tornando vida, né? É isso que eu quero dizer. Essa materialização é vida, é aquilo que ele vai comunicando, já vai sendo vida, já vai sendo selado, já vai sendo ali impregnado na nossa alma. Então, quando se tem já esse grau de conformidade, de intimidade, sim, a gente pode ficar o dia todo escutando, que a gente vai estar em comunhão com ele plena. E vai estar escutando ele através do que está sendo falado, não apenas da palavra pronunciada, mas o que vem com essa palavra pronunciada. Mas enquanto não existe esse grau de intimidade, é necessário, né? Vinha para mim assim, é necessário, e ele me falava isso no vídeo, é necessário esse tempo de sentar e de ficar de frente com a palavra. E aí eu me lembrava dessa cena, quando duas pessoas que se gostam, né, que tem ali né, não vamos nem colocar ali um casal, né? Mas tem uma relação de afetividade, de amizade, duas pessoas, né? Podem ser mais, mas é entre duas pessoas, não é entre três, quatro, cinco, não, é entre duas pessoas. Elas tiram esse tempo e sentam, e se colocam frente a frente, olhando nos olhos uma da outra e abrindo seu coração e falando das coisas íntimas, que é o que ele está falando aqui, né? Falando da sua intimidade, revelando a sua intimidade. E por quê? Porque confia na outra pessoa que está diante dela. Mas não é uma comunicação fria, não, é uma comunicação de alma mesmo, que existe ali entre essas duas pessoas. E existe ali um olho no olho, o ouvido está atento para escutar o que o outro está falando, e aquilo que o outro está falando vai entrando na alma daquele que está ouvindo. E aí, depois, e esse que está ouvindo, depois ele pode falar também daquilo que está dentro dele. Então, porque existe ali uma comunicação de amigos, de amizade, uma comunicação íntima entre duas pessoas que se amam, que têm essa intimidade e tem essa confiança muito profunda e sabe que pode falar das suas intimidades mais profundas, que o outro que está ali escutando vai compreender o que ela está falando. Então, assim, o que me vinha é esse nível de intimidade que o Senhor quer ter conosco, de nós estarmos diante dele e abrindo o nosso coração, mas não somente isso, mas ouvindo ele falar conosco, ouvindo o que ele tem para falar, porque assim, nós recebemos esse dom, mas ele é o dom. Nós recebemos o dom da palavra, da fala, mas ele é a palavra, ele é o dom. Então, quem tem mais para falar, somos nós ou é ele, que é a palavra? É claro que é ele que tem para falar, mesmo porque ele esteve por centenas de anos mudo, sem poder falar, sem poder se expressar. Claro, lá no céu tudo bem, mas lá ele já reina plenamente. Mas aqui na Terra, que é o lugar que ele quer ser conhecido, que ele quer se comunicar, que ele quer se expressar, que ele quer ali, né, ter essa intimidade com as almas. É aqui na Terra, é conosco. Ele passou anos e anos e anos, centenas de anos, né, milênios, sem poder falar.
ele, né, durante esses 2000 anos, ele tem falado através dos evangelhos, através de alguns escritos, de algumas místicas, né, místicos, né, de santos e tudo mais, ele tem falado? Sim, claro que ele tem falado, mas será que realmente ele tem conseguido se comunicar de forma expressiva, da forma direta, ou ele ainda usa de intermediários? Essa é a questão assim, que me veio. Quando a gente somente utiliza ali, vê, né, e entra em contato com o livro do céu, e ainda entende o livro do céu ali como que veio de alguém, a gente ainda tem uma comunicação indireta com Deus. Essa meditação ela ainda é indireta. Ele quer ter conosco uma comunicação direta, uma comunicação direta. Então, quando eu leio, agora lendo aqui o que a Luísa deixou escrito, então eu ainda estou tendo aqui uma comunicação indireta. Então, vem algumas coisas na minha mente, aí eu vou falando e tudo mais, mas se eu tiver em profunda comunhão com Ele e deixar que Ele fale e que Ele use a minha boca, Ele realmente vai estar se comunicando comigo e através de mim, de uma forma mais próxima daquilo que Ele quer. Só que eu preciso ter essa disposição. Então, esse tempo de entrar em contato com a palavra, de escutar a palavra se comunicando, eu preciso. E ontem eu entendi isso, que eu preciso. E até a Aline falava que é importante a maior parte do tempo que Jesus consegue trazer, né, se expressar, se comunicar, e quando ela senta né, diante do computador ali para poder fazer os vídeos, e até mesmo ela citou um exemplo de estar, às vezes, fazendo ali, gravando, caminhando, fazendo a caminhada, lendo ali e deixando Deus falar, deixando Deus falar, deixando Deus falar. Então, assim, não é que seja importante, de repente, sentar diante do computador, mas, assim, é importante ter a disposição de se colocar diante do texto e de falar assim: Senhor, eis-me aqui, usa-me para se comunicar. Eu quero te escutar. Eu quero ser esse canal de comunicação. Eu quero dar voz para o Senhor. Eu quero ser a sua voz. Então, nós precisamos ter essa disposição e acreditar que realmente nós seremos esse canal que ele vai utilizar, porque ele quer utilizar. Ele fala que ele está sem falar, sem se comunicar, ele não tem com quem se falar. A única pessoa que ele pode falar são as pessoas que vivem na vontade divina. Então, nós precisamos ser essas pessoas, desejar ser essas pessoas, mas mais que desejar, se colocar, se disponibilizar para isso. E não vai ser apenas escutando o áudio, não vai ser apenas escutando os estudos, a escola, mas é nós nos colocando diante da palavra para escutá-la, como dois amigos fazem. E aí, assim, eu fui lembrando, né, ouvindo também a partilha da Aline, e até tinha pensado assim: nossa, eu vou fazer como o outro grupo, eu vou fazer a partilha da escola. Mas aí depois hoje, né, ouvindo uma e ouvindo outra, e aí me veio, às vezes a gente se preocupa muito com a quantidade, na produção. Aí ontem, eu olhando para minha, né, para minha vida ontem eu fui produtiva, eu produzi quantidade, mas isso significa que né, que eu fui portadora de qualidade naquilo que eu fiz? Não necessariamente. É importante fazer? Sim, é importante. Eu entendo que é importante fazer, sim, mas como é que eu estou fazendo isso? Que é o mais importante. Como é que eu estou fazendo? Né? Não eu em si, né? Mas né? Como que eu estou sendo esse canal de ação de Deus? Como que é? Como que Ele está vivendo em mim? Como que Ele está agindo através de mim? E aí, até lembrando né, do que foi meditado lá em relação às horas da paixão, e até foi citado na meditação da Aline, assim, e aí eu me lembrava assim, que já me veio outras vezes: nossa, eu preciso fazer uma meditação realmente profunda das 24 horas da paixão.
E aí eu na quaresma última agora eu gravei as horas, lendo as horas. E assim, e mesmo lendo as horas ali, eu tive experiência, né? Porque assim como o senhor fala, né, que os santos, né, muitos santos meditaram as horas da paixão, tiveram ali experiências maravilhosas, né, né, contemplaram realmente ali aqueles momentos né, da paixão de Jesus, muita coisa, tiveram experiências com a paixão, muitos santos tiveram experiência com a paixão, mas essas experiências não eram realmente a vida, porque não eram contínuas, como foi com a Luísa. Então, assim, a meditação da paixão, às vezes eu posso meditar Jesus lá na cruz, né? Ou eu posso meditar Jesus no horto, ou eu posso meditar Jesus sendo flagelado. Então, que ele falando, né, em relação aos santos, faziam essas meditações, mas, né, em circunstâncias. Mas meditar assim, hora por hora, né, a sequência ali, a continuidade, né, ato por ato, vida por vida, minuto por minuto, foi a Luísa que fez isso, e ela transcreveu isso. E ele fala o quanto que isso é importante, o quanto que isso alegra o coração dele quando uma alma faz isso. Mas fazer, até mesmo fazer a meditação das 24 horas da paixão, fazendo a leitura do que está escrito, e até mesmo tendo ali um movimento interior né, de comover-se, de sentir a dor, né, de fazer essa companhia ali com Jesus naqueles momentos que vão sendo narrados, é importantíssimo, mas isso de fato realmente comunicou-se com a minha alma de forma realmente aquilo ali ser parte da minha vida, ser também na minha vida, aquela vida que está sendo ali, né, que eu estou lendo, que eu estou compreendendo, será que realmente aquilo ali está realmente fazendo parte da minha vida, está entrando na minha vida, está sendo vida minha, ou ele está sendo vida ali comigo, eu estou dando esse espaço para ele ser essa vida comigo? E aí eu lembrava, eu falei, pensando, né, fazer de novo, mas hoje, escutando, eu compreendi, eu não preciso pegar lá as horas da paixão lá e meditar todas as horas. Claro que é importante, e isso repara muito o coração de Jesus, mas o mais importante é que o que ele narra, o que ele fala ali, aquilo ali se encarne na minha vida. Então, a minha vida seja uma expressão da encarnação dessa paixão de Jesus, seja uma expressão da vida que ele descreveu. Então, que essa palavra que ele deixou escrita, ela se torne vida na minha vida. Então, a minha vida pode ser uma vida de paixão, 24 horas por dia também. Então, quando eu compreendo muitas vezes algumas realidades da minha vida que são realidades de dor, de cruz, de dificuldade, de problemas, e aí eu vejo, nossa, Senhor, não é fácil, né? É difícil estar passando por isso aqui, mas assim, eu tenho essa compreensão de que aquilo ali está ligado com a paixão dele, está intimamente ligado, quer dizer, é uma encarnação da paixão dele ali na minha vida, se repetindo na minha vida. Então, quando eu compreendo isso, eu não preciso estar lendo o que está escrito lá, porque aquilo ali já se tornou uma vida dentro da minha vida. Então, isso que é importante. Então, a gente vai percebendo, se a gente ficar atento, a gente vai percebendo essa encarnação da vida dele na nossa, nos atos, nos acontecimentos. E não ficar preso, porque eu preciso escutar, porque eu preciso ler, porque eu preciso. Não, tudo isso é importante, mas o importante mesmo é que a vida dele realmente se torne nossa vida. A nossa vida se torne dele, nós sejamos esse canal de comunicação e que nós tenhamos essa intimidade. Né, voltando, né, saindo aqui da paixão e voltando lá porque a Aline tinha falado lá de sentar e deixar Deus falar, como é a maior parte da experiência que ela tem de contato, de conversa com Deus. Claro que ela, né, como ela tem ali uma comunhão, uma comunicação mais íntima, ela tem essa comunicação, né, ao longo do dia. Não é necessário, mas assim, ao longo do processo, até mesmo do processo formativo dela, onde Jesus estava formando, e a gente vai estar em formação, enquanto a gente estiver aqui na Terra, nós vamos ainda estar sendo formados
Ninguém vai estar completo nesse tempo, né, nesse plano aqui, ninguém vai estar 100% completo, mas nesse processo de formação, ele vai sendo gradativo à medida que a gente vai se colocando para deixar ele falar com a gente, para deixar ele se comunicar conosco e através de nós. E não apenas nós estamos usando dos canais dos outros. Então, até mesmo é importante quando ela falava assim, que muitas vezes a gente faz as partilhas baseado no que ela falou, né, no que Jesus falou através dela. Então, nós estamos usando um canal intermediário para falar com Jesus. Ele está falando, claro que isso também é importante. Eu não estou falando que isso não é importante, é importante. Mas o que a gente precisa desejar profundamente é que a nossa comunicação com ele seja direta, não tenha intermediários, que é necessário até um tempo, que é necessário realmente, e ajuda muito, sim, é importante, mas que a gente deseja mais do que tudo, que essa comunicação seja direta, seja íntima. Ele quer falar comigo, ele não quer falar somente através de mim ou através do outro. Ele não quer se comunicar comigo somente através do outro. Ele usa, sim, desses meios. Ele usa do escrito, ele usa da pessoa que está falando, partilhando, ele usa da Bíblia, ele usa da igreja, ele usa dos santos, mas ele quer ter essa vida comigo, com a minha alma. Não, não, ele quer ter essa comunicação direta. Então, eu entendo assim que no texto o que ele está falando é isso. Ele quer ter essa comunicação direta com a alma. Porque ele quer falar comigo. Então, meu Deus. E assim, e aí até foi, né, falando, né, das partilhas, o quanto que as partilhas é importante, porque assim, enquanto eu não estou falando, ou melhor, enquanto eu não estou escutando diretamente Deus falando, né, Jesus falando comigo, o Verbo falando comigo, a palavra se comunicando comigo diretamente, eu ainda vou utilizar das partilhas. Então, por isso que as partilhas são importantíssimas. E também, o que que as partilhas são importantes também, porque não é só um canal que eu utilizo para ouvir Deus, mas também que eu fale do que eu estou vivendo com Deus. Então, a partilha também é esse canal de comunicação da minha vida com Deus, é onde Ele está falando comigo, através de mim, para o outro que vai escutar a nossa vida, a nossa vida, né? A vida que ele está fazendo comigo, a vida dele é existindo através de mim, partindo de mim. Então, a partilha é importantíssimo também por isso. E quando a gente está tendo essa realidade dessa proximidade, dessa intimidade, nós não vamos estar falando da nossa vida, mas é da vida de Deus, é da vida de Deus, Ele quer falar da vida dele acontecendo na minha vida, através da minha vida. Não é a minha vida da Laurice que é importante, é o que Deus está vivendo em mim, o que Deus está falando e fazendo em mim. Então, quando eu falo, eu preciso falar dele, falar das coisas dele em mim. Assim como Nossa Senhora, né, falou no Magnífica, o Senhor, o poderoso, fez em mim maravilhas. E ela foi falando. Então, quando eu for falar, eu tenho que falar: o Senhor fez em mim maravilhas. O Senhor hoje. Ontem, então, assim, então voltando aqui, eu vou narrar uma maravilha que o Senhor fez ontem na minha vida. Eu ontem enquanto estava ouvindo e lavando roupa ali, aí depois que eu tinha terminado de lavar roupa, eu peguei e guardei as bacias. Eu tenho um banheiro que é separado, que era num quartinho que foi feito para minha mãe quando ela morava com a gente. Então é um banheiro que a gente está usando ele agora só mais o sanitário. A parte do chuveiro eu estou usando só o outro banheiro de dentro de casa. E aí eu usei essa parte ali do chuveiro para colocar umas bagunças. E aí, inclusive, as bacias que eu uso ali para lavar roupa. E aí eu ontem terminei a roupa e aí eu coloquei a bacia de volta lá no lugar. Coloquei, ia ali intertido, escutando o áudio, tarará. E aí depois, daí uns minutos depois, eu volto ali para o ambiente da área de serviço e escuto como se fosse uma torneira ligada, um chuá de água. Eu falei, mas da onde tá vindo esse chuá de água? Eu olhei para a torneira ali do tanque, da pia, não tinha nada. Aí eu fui vindo pro quartinho e aí quando eu estava vindo, eu escutei bluft, a bacia caiu assim. Então aí eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Aí eu olhei lá, eu não sei, da forma que eu coloquei a bacia, ela pegou na torneira do chuveiro,
abriu ele e ele derramou dentro da bacia. E a bacia pesou, encheu, e aí quando eu estava vindo, ela caiu e molhou tudo. Aí já estava vindo água para o corredor já, porque o ralo estava fechado, que eu deixo fechado para não ficar, né, pegando bicho ali, entrando inseto, nada. E aí eu falei, meu Deus, quando eu olhei aquilo lá, eu falei, ai, estava na hora já de fazer, né, mexendo já com o almoço, né, estava ali já na hora já quase de dar o almoço para o Vinícius. E aí eu olhei aquele alagamento, aquela lagaceira, coisa molhada. E aí eu falei, meu Deus, o que o senhor quer falar com isso? Que realmente isso... Mas aí eu fiquei assim, sabe? Eu falei, nossa, eu fiquei rindo, eu falei, Senhor, o que eu vou fazer? Eu não sei se, né? Eu fiquei perguntando para ele, o que o senhor quis falar com isso? Porque alguma coisa eu quis comunicar, mas assim, eu fiquei rindo e fui fazer a limpeza numa calma, numa tranquilidade, e assim rindo comigo. Eu falei, Senhor. E aí eu falei, só o Senhor do Senhor mesmo, porque eu, se fosse eu mesma, eu já tinha dado um xingão, eu tinha falado, nossa, eu tinha rodado a baiana de TV daquela lambança que ficou dentro do banheiro. E eu fui e limpei, sequei, mexi, tirei as coisas, lá, limpei direitinho, coloquei tudo de volta no lugar. E assim, sabe, com aquela. Falei, Senhor, não é eu, porque nossa, eu não faria desse jeito. Entendeu? E eu, claro, que ainda vai ter momento que ainda vou fazer isso, mas assim, naquele momento, assim, sabe? Falei, então, ali era uma comunicação dele, sabe? Era um, sei lá, mas foi assim, legal, sabe, de ver. Claro que é legal de mexer com bagunça, de coisas, sabe? Mas assim, eu falei, meu Deus, eu não faria isso aqui humanamente, olhando para essa bagunça aqui, iria arrumar, assim, sabe, tranquilo, ainda rindo. Eu não iria fazer isso humanamente, mas nem na China eu não ia fazer isso. Então, assim, só para dizer assim, que não foi eu que fiz, sabe? Foi ele ali em mim. Ele me acalmar, sabe? Ele tinha me acalmado, ele estava, sabe, ali, aquela tranquilidade. Não, então, por isso que eu falo, então eu estou falando agora, foi Deus que fez isso em mim, não foi eu. Porque se fosse eu, tinha jogado, dado um chute lá nos baldes, nas coisas lá, deixado lá para pensar nisso depois, mais tarde, uma coisa assim. Mas que calminha, não teria ficado mesmo, não. Meu Deus do céu. E aí essa realidade, né, de assumir essa vida de Deus como nós. Então, assim, é a vida dele acontecendo na minha, então é a minha vida, porque a vida de Deus na minha vida é a minha vida. Então, quando ele vem viver em mim, eu tomo posse da vida dele, porque ele não assume a minha vida e me torna, a partir disso, me torna um robô, me torna ali uma marionete. Não, a minha vida continua e ele está vivendo na minha vida e eu estou vendo ele viver na minha vida. Eu estou percebendo, eu estou consciente, entendeu? Então, assim, quando eu, né, ontem lidando com essa situação, eu estava consciente, eu não estava anestesiada, eu não estava com ópio, eu estava consciente. E eu estava olhando e falando, nossa. E assim, e quanto que é bom a gente ter essa consciência e ver nossa calma que tomou conta de mim. E era consciente, eu não estava anestesiada, eu não, sabe? Eu não estava dopada, eu não tomei remédio nenhum, eu estava consciente, era eu ali, mas era Deus em mim fazendo isso. Então, e assim, e essa realidade né, que ali falando da espontaneidade, e assim, quando a gente tem essa comunicação direta com Deus, a nossa comunicação, né, ele vai ser espontâneo através de nós. E ele vai falar o que ele quer falar. E a gente vai dar esse livre acesso, esse livre canal para ele falar. E aí ele vai inspirando a nossa fala, ele vai inspirando a nossa voz, aquilo que a gente vai comunicando. Então eu não vou pensando no que eu vou falar. Ele é que vai trazendo para mim no momento, mas eu preciso tirar esse tempo né, para ter essa comunicação, né, receber essa comunicação. E então, assim, é a vida dele que vai se reproduzindo na nossa, que vai se fazendo na nossa, mas o quanto que é necessário esse esvaziamento, né, de nós, esse esvaziamento, que a Aline falou, esvaziamento de expectativa, de esperar ser alguma coisa, de esperar fazer alguma coisa. Então, assim, claro que a gente faz planos, faz, mas a gente deposita esses planos na vontade de Deus e deixa Ele agir, deixa Ele fazer. Então, assim, desejar, querer chegar a um alto grau de compreensão
do que é essa vida divina e chegar a um alto grau dessa vida divina mesmo realmente acontecendo na minha vida e comunicando, né? E eu sendo esse canal de comunicação dessa vida divina com Deus para outras pessoas, é um sonho de consumo meu. Só que eu não posso colocar, criar expectativas em relação a isso. E ficar pensando, nossa, o que que eu vou fazer agora? Nossa, o que que eu vou fazer daqui a pouco? Não, que partir, né? Que meditação que eu vou fazer? Ah, que palavras que eu vou usar? Como eu tenho feito. Então, assim, não é isso que ele quer. Ele quer que a vida seja realmente uma vida de verdade, seja verdadeira, que não haja fingimento, que não tenha ali invenção, que não seja fantasia, né? Que a gente não fantasia a vida com Deus, mas que a vida com Deus seja realmente de verdade. E que realmente Ele fale conosco de verdade, não fantasiando, não sendo objeto da minha imaginação, da minha cabeça, não, mas que seja real, que seja de verdade. É isso que Ele quer. Ele quer ter uma vida de verdade comigo. E por isso que é tão necessária essa intimidade, por isso que é tão necessário eu estar com Ele, né? Estar em contato com Ele, parar diante dele e falar, Senhor, nesse momento agora, né? Diante desse texto agora, fala comigo, se comunica comigo, fala em mim, fala através de mim, me use como esse canal, me use como essa roupa para o Senhor realmente viver, se expresse através de mim, faz o que o Senhor quiser. Eu estou aqui, Senhor, eu sou para o Senhor, eu estou para o Senhor, eu sou para o Senhor. Faz o que o Senhor quiser e me leva para onde o Senhor quiser. Faz comigo o que o Senhor quiser. A minha vida é sua. Eu quero apenas assistir a minha vida, ou melhor, assistir o Senhor vivendo na minha vida. E eu quero assistir isso. Mas faz, Senhor. O poder é seu, a palavra, a vontade é minha, mas o poder é seu. Eis-me aqui. Então é isso. Amém, filho.